Vamos estudar hoje a palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus. Hoje vamos conhecer um pouco a respeito desse apóstolo de Jesus, esse discípulo de Jesus, chamado Mateus. Ele era também conhecido pelo nome de Levi. Então, no capítulo 9 de Mateus, nós vamos ver a hora que Jesus o convida para ele ser discípulo dele. Então, a partir do versículo 9, do capítulo 9, versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então nós vimos aí o momento em que Jesus passa diante da coletoria. Essa coletoria fica na periferia de Cafarnaum e Mateus, ele era um cobrador de impostos, estava sentado em frente a essa coletoria e Jesus passa em frente e o convida para segui-lo e ele prontamente segue a Jesus. E a partir do versículo 10, nós vimos no momento em que Mateus ele convida outros cobradores de impostos, eles eram chamados também de publicanos, eram para o povo judeu, os cobradores de impostos, eles eram tidos como pessoas corruptas, porque acreditava-se que esses cobradores, eles cobravam os impostos e parte desses impostos, eles ficavam com esse lucro, com esse dinheiro. Eles eram empregados do governo do Império Romano, então as pessoas os tinham como ladrões, como corruptos. E Mateus, assim, quando Jesus o convida para segui-lo, ele convida Jesus para um jantar na casa dele e Mateus convida outros amigos, outros colegas de trabalho, né, e outras pessoas para também se fazerem presente durante esse jantar que vai dar para Jesus. E a partir do versículo 10 do capítulo 9 diz o seguinte: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Deus está mostrando aí que ele veio, né, para os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, se aquele povo que estava com ele era considerado para o povo judeu o povo pecador, então Jesus estava com eles, porque queria que houvesse transformação na vida daquelas pessoas, e houvesse também transformação na vida de Mateus, porque ele o convida para segui-lo, e Mateus, em aceitar a seguir a Jesus, ele com certeza ele foi transformado pela presença de Jesus com ele, né? Então Mateus, ou Levi, como ele era chamado, ele era filho de Alfeu, era judeu, cobrador de impostos, que trabalhava em uma coletoria na periferia de Cafarnaum, justamente essa coletoria onde Jesus passou em frente. Ele trabalhava para o Império Romano, né? E naquela época, esses cobradores de impostos, eles era inadmissível para o povo judeu, porque eles achavam que esses cobradores eram corruptos, eram pessoas desonestas. Então, por isso, Mateus, ele era desprezado pelas pessoas, pela própria cidade, ou seja, ele era desprezado. Apesar de ter uma boa renda garantida pelo governo romano, mas ele era desprezado pelas pessoas, porque as pessoas o tinham como uma pessoa corrupta. Em seguida, assim que recebeu o convite de Jesus e ele prontamente o seguiu, então em seguida ele convida Jesus para jantar, né, na sua casa, e convida também vários de seus amigos, colegas de trabalho, que também eram igualmente desprezados pela comunidade judaica, e que os fariseus, quando viram eles jantando com Jesus, eles se indignaram pelo fato de Cristo
a ter aceito comer com eles, né? E Mateus, o seu nome, ele é mencionado poucas vezes nos evangelhos, apenas em 4 listas dos 12 apóstolos é que seu nome é mencionado, né? Então, ele, como era uma pessoa culta, né? Então, seu antigo trabalho, que ele era dotado ele era bem organizado, meticuloso, né? Detalhista. Então, esses atributos dele, de Mateus, eles fizeram-se presente quando ele escreveu o seu evangelho, né? Que essas capacidades elas foram posteriormente usadas para ele escrever o seu próprio evangelho, ou seja, o evangelho de Mateus. Então, o evangelho de Mateus ele é rico em detalhes. Ele é bem, o evangelho de Mateus ele é bem organizado em datas, assim, na cronologia dos eventos que aconteceram. Então, ele conviveu com Cristo durante todo o seu ministério, né? Presenciou a maioria dos fatos que ele narrou. Então, como ele conviveu muito tempo com Jesus Cristo, então ele detalhou todos os fatos com riqueza de detalhes, né? Ele demonstrou um grande conhecimento do Antigo Testamento em seu evangelho, citando inúmeras passagens a fim de comprovar que Jesus era o Messias prometido. Ele escreveu o evangelho provavelmente entre os anos 60 e 70 a.C. Então, Mateus ele conhecia bastante o Antigo Testamento. Então, várias vezes ele colocou passagens do Antigo Testamento no seu próprio evangelho, né? Então, nós vemos aqui que quando Cristo nos chama, devemos prontamente segui-lo, né? Então, assim como Mateus, assim quando Jesus Cristo ele chama Mateus prontamente ele obedece e segue a Jesus. Então, essa atitude de Mateus é também um exemplo para nós também, para as pessoas, né? Que quando Jesus chama, ou seja, quando Jesus, quando essa palavra dele é proclamada para as pessoas e que as pessoas ouvem este evangelho, muitas vezes as pessoas se negam a seguir a Jesus através de sua palavra. E Deus está mostrando, assim como o exemplo de Mateus, que nós devemos segui-lo prontamente. Se ele chama através de sua palavra, então nós devemos cumprir esse chamado, né? E às vezes também nós vemos aqui o exemplo de Mateus, que às vezes é necessário deixar para trás várias coisas, estabilidade profissional, como Mateus, que ele era um homem que tinha uma sua estabilidade, ele tinha segurança financeira para cumprir a missão que Deus deu a ele. Ele deixou tudo, deixou trabalho, deixou tudo e foi seguir a Jesus, né? Devemos envolver, assim como Mateus, quando ele seguiu a Jesus, o primeiro ato que ele fez foi convidar todos os seus amigos, que eram também colegas e pecadores, assim como ele, e convocou todos para um jantar. Então nós devemos também ver com essa atitude de Mateus, que nós também devemos fazer o mesmo, envolver todos os nossos amigos, as pessoas conhecidas, quem nós conhecemos, nós devemos envolvê-los em entregar, em pronunciar, em proclamar também o evangelho para essas pessoas, não ficar apenas para conosco, né? Nós temos que sair e cumprir o ide de Jesus, porque ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é para cada pessoa que recebe a Jesus Cristo, que segue prontamente a Jesus. Então ele tem que cumprir esse ide, e começa com as pessoas mais próximas, para que nós possamos, vamos dizer assim, proclamar o evangelho, falar do evangelho de Jesus para essas pessoas mais próximas, para que depois nós possamos
falar para as pessoas que nós não conhecemos. Assim como Mateus, ele, ao seguir Jesus, Mateus ele não perdeu tempo, ele convidou todos os seus amigos, do seu círculo de amizade, para conhecerem Jesus Cristo também, né? Porque Jesus, ele convida pessoas de todas as classes sociais, né? De todas as profissões, que façam parte de sua família e sirvam na sua obra. Então, nós vemos que Mateus era coletor de impostos, vemos, por exemplo, Pedro era um pescador, vemos Lucas, que era um médico. Então, Deus, ele chama várias pessoas para serem seus seguidores, então, de diferentes classes sociais, né? Também, Deus, ele usa as capacidades que desenvolvemos. Então, antes de conhecer a Cristo, o serviço de Mateus, ele foi fundamental, ele ajudou muito a Mateus durante, por exemplo, quando ele escreveu o evangelho, o evangelho dele, né? O evangelho de Mateus. Então, a sua profissão, o que ele fazia anteriormente, ajudou no seu trabalho como evangelista. Então, isso nos mostra que nós devemos colocar todas as nossas habilidades à disposição do Senhor Jesus, né? E nós temos que ter também humildade para tentar aprender, né, com Ele, com Jesus, né? Porque Deus ele nos ensina também. Por exemplo, a sua palavra é o Espírito Santo que nos ensina através da sua palavra, né? Ele nos ensina a gente se encher dessa palavra. Então, nós devemos apenas ficarmos atentos e, vamos dizer assim, humildes, né? Para recebermos de Deus os ensinamentos da sua palavra. Então, é bom estudar e conhecer uma boa literatura para a nossa fé. Então, nós devemos nos aprimorarmos, crescermos através dessa sua palavra, começarmos a estudar este evangelho, né? Por exemplo, todos os evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, depois as cartas. Então, todo o Novo Testamento nós devemos ter conhecimento, como também do Antigo Testamento, para que nós possamos ser cheios dessa palavra, né? Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos plenos do conhecimento do Senhor Jesus. E nós só vamos conhecer a Jesus quando nós nos aprofundamos nessa palavra. Porque quando Jesus chamava os evangelistas, por exemplo, quando ele chamou Mateus ele só foi ter o pleno conhecimento de Jesus porque ele começou a conviver com Jesus, a andar com Jesus. Então, eu só vou ter o pleno conhecimento se eu conhecer também, se eu andar com Jesus através de quê? Da sua palavra. Então, que nós possamos, assim também como Mateus, sermos cheios desse conhecimento de Jesus através do conhecimento da sua palavra. É assim que Deus nos mostra hoje através do evangelho de Mateus, pela chamada que Mateus teve em seguir prontamente a Jesus. Então nós também, quando Jesus nos chama e nos convida, nós também devemos fazer o mesmo, segui-lo prontamente e não vacilar, né, nessa caminhada com Ele. Então, que Deus abençoe a cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo no dia de hoje.